Eu consegui ler 5 livros esse mês de março e eu vou trazer cada uma dessas leituras aqui pra vocês. Vou falar um pouquinho sobre elas e qual foi a nota que eu dei pra cada uma. Em janeiro e fevereiro eu também consegui ler, se eu não me engano, 6 e 7 livros. Então eu tô muito feliz porque eu tô conseguindo bater a minha meta ali de mais de 4 livros no mês, que é uma meta que eu acho que é bem tranquila pra maioria das pessoas. Como eu tô passando disso, eu tô extremamente feliz. É claro que eu só consegui isso porque eu coloquei a leitura como uma prioridade na minha vida esse ano, então, assim, tudo que eu posso deixar de fazer pra ler, eu tô fazendo. Então, tô tentando diminuir o meu tempo no celular. Toda vez que eu vejo que eu tô ali no celular, há uma meia hora só assistindo Reels, eu pego e paro e vou pegar um livro pra tentar sair, tirar aquele tempo, né, que a gente fica assistindo vídeos no celular pra me dedicar à leitura. E porque, como esse ano eu também tô me dedicando aqui no canal, eu preciso ter mais leituras para poder trazer aqui conteúdo para vocês. Eu sei que quanto mais livros eu ler, mais eu tenho chance de encontrar boas leituras para poder indicar. Juro que eu odeio ficar enrolando na introdução, então vamos começar a falar logo sobre os livros? Eu li 2 livros em e-book, mas eu vou deixar esses 2 pro finalzinho, tá? Vou falar primeiro os que eu tenho físico aqui. Eu comecei com A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Esse livro, ele é bem pequenininho, ele até parece um pouquinho mais grossinho, mas ele tem menos de 200 páginas. É porque a folha dele é bem grossinha mesmo, então parece que ele é maior. Ele fala sobre um rapaz que acabou de perder a mãe e a mãe deu pra ele ali os últimos desejos dela, que era que ele reencontrasse o pai dele e a avó que morava numa cidade vizinha, e ela pediu pra ele acender uma vela aos pés de 3 santos diferentes, que eram santos que tinham estátuas em cidades próximas. Era o Santo Antônio, o São Francisco e o Padre Cícero. Na cidade onde o pai dele morava, tinha o Santo Antônio. Ele morava na cidade onde tinha o Padre Cícero. Então ele acendeu a vela nos pés do Padre Cícero e foi para a cidade onde tinha o Santo Antônio para acender a vela e reencontrar o pai dele. Chegando lá, ele não consegue encontrar um lugar para ficar, não consegue encontrar o pai dele logo de cara. Ele precisa se abrigar porque ele não tem aonde ficar, né? E aí ele descobre que a cabeça do Santo Antônio, a estátua do Santo Antônio, ela nunca foi completada, né? Tinha o corpo do Santo Antônio e a cabeça estava tirada num canto assim, e a cabeça era oca. Como estava chovendo no dia em que ele chegou lá, ele entrou naquela cabeça ali para se proteger. E aí ele começa a ouvir as orações das pessoas. Todas as mulheres que oravam pro Santo Antônio, ele escutava dentro daquela cabeça. Só que só ele escutava, não era todo mundo. Uma coisa que eu gostei muito desse livro é que eu tava no inicinho de março, eu ainda tava lendo Conde de Monte Cristo, porque eu coloquei como meta terminar esse livro esse ano. Então comecei em janeiro e todos os meses eu tiro uns dias ali no início do mês pra conseguir ler um pouco do Conde de Monte Cristo pra terminar até o final do ano. E eu já tava lendo muito, porque começou a ficar muito boa a leitura, já era quase dia 10 do mês e eu não tinha começado nenhum livro, eu só tava lendo o Conde de Monte Cristo. Então eu precisava pegar um livro curtinho pra mim conseguir ler ele rápido e já passar pra próxima leitura, mas uma coisa que eu conseguisse aproveitar, mas que fosse rápido de ler, sabe? E ele foi maravilhoso, porque é um livro com diálogos muito bom, muito fluidos, a autora escreve exatamente como as pessoas falam. As falas chegam a ser até engraçadas em alguns pontos, sabe? Então é um livro muito gostoso de ler. E me ajudou muito a começar um livro para engatar um no outro, porque eu sabia que, como eu estava lendo um livro muito denso, se eu pegasse uma outra leitura que fosse muito grande, muito densa, muito pesada, eu ia demorar muito tempo naquele livro e não ia ter vontade de engatar outras leituras depois dela. Então eu já peguei um livro que eu vi que era pequenininho para conseguir ler de uma vez e engatar na próxima. O segundo livro do mês foi Antes de Partir, do Charlie Donlea. Esse aqui é o primeiro romance que eu leio dele, e se eu não me engano foi o primeiro romance também que ele lançou, tá? Porque até então ele só lançava livros de suspense. Eu vou contar um pouquinho pra vocês a premissa pra ver se vocês não lembram de outro livro que outro autor já escreveu. A premissa é um casal que se ama muito e o homem, ele sofre um acidente de avião. A mulher fica ali meio que perdida, né? Entra num luto muito profundo, sente muita falta do marido porque a ligação deles era muito forte mesmo, mas com o passar do tempo ela encontra uma outra pessoa e ela começa a gostar muito dessa outra pessoa. Enquanto isso, o marido dela tá procurando uma forma de voltar pra ela, tá? Isso aqui, a premissa tá escrita aqui atrás
Assim que eu li, assim que eu peguei esse livro na mão pra começar a ler, eu já tentei relacionar ele com outro livro. Um livro que eu amei muito ler, um livro que foi meu favoritado, que foi esse aqui, Amores Verdadeiros. Mas se vocês leram esse aqui, Amores Verdadeiros, esquecem tudo porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Apesar da premissa ser a mesma, né, de ser um casal que se ama muito, o cara sofre um acidente de avião e depois o cara fica tentando voltar pra mulher, o livro não tem nenhuma relação, tá? Ele vai por um viés totalmente diferente. E eu acho... Ai, gente, esqueci de falar a nota que eu dei pro A Cabeça de Santo. Eu dei nota 4 pra ele, tá? Só não dei uma nota maior porque foi uma leitura boa, mas não foi uau. Voltando aqui pro livro do Charlie, eu dei 3,5 estrelas, porque eu senti que o autor não conseguiu transmitir todas as ideias que talvez ele tentou passar pra gente, sabe? É óbvio, eu acho que tem muito a condição de eu tentar relacionar os dois livros, o livro Amores Verdadeiros com esse aqui. Então eu não consegui sentir as mesmas coisas, sabe? Por exemplo, no livro Amores Verdadeiros, eu consegui sentir o luto da personagem, eu consegui sentir a dor que ela estava sentindo. Eu acho que a autora conseguiu transmitir todas as ideias, conseguiu passar aquele sentimento, aquele luto dela, conseguiu passar o que ela tava quando ela começou a gostar de outra pessoa. Enfim, ela conseguiu transmitir a ideia. Nesse aqui, eu senti que ficou muito evidente a parte de escritor de suspense do Charlie, porque ele conseguiu escrever de uma forma muito clara, conseguiu passar as ideias, mas ele não conseguiu passar o sentimento. Que é isso que a gente quer num livro de romance. Eu não me convenci daquele luto. Tudo bem, eu entendi que ela tava sofrendo, eu entendi. Mas sabe quando tu não sente aquilo dentro, não consegue sentir aquele sentimento quando tu tá lendo o livro? É como se eu estivesse lendo uma receita de bolo. Ela sentiu dor porque ela gostava muito dele e ela sentia muita falta dele. Ok, mas e o sentimento, sabe? Não consegui sentir isso, não comprei a ideia, acho que essa é a palavra. Por isso que eu dei uma nota um pouco baixa, né? Porque eu achei que seria pelo menos uma nota 4, por mais que eu não gostasse tanto quanto o outro, porque eu achei que a ideia era a mesma. Mas enfim, eu não consegui sentir o sentimento, eu não consegui ver ela lá sofrendo, sabe? Eu acho ele como escritor de suspense maravilhoso, mas eu acho que pra romance ele não serve. Enquanto eu tava lendo, eu senti muito aquela ideia de que, assim, é um homem escrevendo um livro de romance. Então não tem como comparar uma mulher escrevendo um livro de romance com um homem escrevendo um livro de romance, né? É bem uma visão bem diferente. O próximo agora é um livro de suspense, Uma Sombra na Escuridão. Esse aqui é o segundo livro da série da detetive Erica Foster. O primeiro livro é esse aqui, tenho certeza que vocês conhecem, é A Garota no Gelo, tá? Então esse livro ficou bem hypado na época, bem conhecido, mas eu não sabia que ele tinha outros da série, né? Esse aqui é o segundo livro, eu já li o terceiro, tá? Porque, coincidentemente, eu li o terceiro, aí que eu fui descobrir que ele fazia parte da série da Garota no Gelo. Então eu decidi continuar pegando todos os outros livros porque eu gostei muito dessa detetive. Esse livro aqui conta sobre um serial killer que mata homens. Assim como todo serial killer, ele mata sempre do mesmo jeito, a vítima é encontrada ali nas mesmas condições. Esse serial killer aqui, ele não deixa nenhum rastro, sabe? É como se ninguém tivesse visto ele e ele invade a casa das pessoas que ele mata. Por isso que chamam ele de A Sombra, porque ele consegue entrar dentro da casa das vítimas sem arrombar, ele entra dentro da casa das vítimas, mata ela, deixa ele lá daquele jeito, né, específico, e vai embora e ninguém sabe de nada, não deixa nenhum vestígio, nada, DNA, nada. Porém, esse livro não é sobre o serial killer, ele é muito mais focado na detetive resolvendo esse caso, porque essa detetive é maravilhosa, eu gosto muito da forma como ela soluciona os casos. Ela vai atrás, não desiste por nada, independente dos problemas que vai dar pra ela lá dentro da polícia, ela não tá nem aí, ela quer resolver os casos dela de uma forma ou de outra. Uma coisa bem legal que o autor fez nesse livro é o seguinte, a gente vê a Sombra cometendo crime, tá? A gente tem a visão da Sombra ali cometendo crime, então ela fala, eu entrei assim na casa dele, quando eu cheguei lá eu vi que ele tava de tal forma, e daí foi assim que eu agi, e depois a gente vê o lado da detetive tentando descobrir esse caso, é bem interessante. No início a gente não sabe quem é a Sombra, depois a gente já descobre a identidade da Sombra, e ainda assim continua muito bacana, porque a gente fica tentando ver como é que a detetive Erica vai chegar nessa pessoa.
Não é o melhor suspense de todos, mas assim, é um suspense bem bacana, bem legal. Então eu dei 4 estrelas pra ele. Agora eu vou falar dos 2 livros que eu li em e-book, tá? O quarto livro é o livro Vou Te Receitar um Gato. Esse livro, eu não me lembro como que se chama. É um livro de cura, se eu não me engano. Ai, esqueci a palavra exata, como é que se fala. Eu sei que é alguma coisa de cura. É um livro que conta várias histórias. Então não é só uma história do início ao fim. A gente vai ver a história de vários pacientes que passam por esse psicólogo, psiquiatra, enfim. Ele começa... Eu vou contar só a primeira história que vocês já vão entender como é que vai ser as outras, tá? Começa com um cara que ele tá, assim, muito mal no serviço, ele tá a ponto de ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, ele tá sendo muito cobrado. E assim, ele pensa que, cara, eu preciso de ajuda. Então, ele recebe uma indicação de outra pessoa que já foi nesse consultório. Essa pessoa indica pra ele e ele vai lá. Quando ele... Assim, esse é um detalhe, tá? As pessoas só vão nesse consultório por indicação. Ninguém vai assim porque viu na TV, viu no outdoor. As pessoas só vão por indicação. Quando ele chega lá, ele conta pro médico, olha só, tô passando por isso, isso e isso. Eu não consigo mais ter vontade de trabalhar, eu não queria ter que ir trabalhar, sabe? E daí o médico fala pra ele, tá, eu vou te receitar um gato. O cara fica, né, acha estranho, mas tudo bem. Ele pega aquele gato, ele acha até que é uma brincadeira, tudo aquilo, e leva o gato pra casa. Quando ele chega em casa, aprende a lidar ali com o gato, né? Ele nunca teve gato, enfim. E daí um dia ele traz documentos muito importantes para casa e o gato destrói todos esses documentos. Quando o gato destrói todos esses documentos, no outro dia ele, obviamente, é demitido do serviço. E aí ele fica furioso, ele volta lá no consultório e fala: olha só, o gato que vocês me deram destruiu os documentos muito importantes e agora eu fui demitido. Vim aqui falar pra vocês que eu tava mal e agora eu fui demitido, eu tô mais mal ainda, como é que eu vou pagar minhas contas? E daí o cara falou, ué, o médico falou pra ele, né? Ué, mas tu não disse que tu não queria mais trabalhar naquele serviço? Que aquele serviço tava te fazendo mal? Então foi resolvido. O cara continuou furioso, mas ainda assim ele continua com o gato. Ele vai continuar por mais um tempo com esse tratamento, né, que eles chamam. O gato é um gato que vai tratar os teus problemas. Enfim, aí ele sai dali e vai direto pro mercado comprar mais ração pro gato. Ele leva o gato numa cestinha, né, aquelas caixinhas de levar os animais. O gato consegue abrir a portinha e sair de dentro daquela caixinha, ele sai correndo atrás do gato. E aí ele vê o gato arranhando um carrão de luxo, assim, um carro muito, muito caro. Ele vê o gato arranhando toda a lataria. O dono chega furioso e já pergunta quem é o dono desse gato, tu vai ter que pagar tudo isso aqui, tá entendendo? E o cara fica desesperado, né, porque ele acabou de ser demitido. Ele vai lá e ele conta, cara, eu fui demitido e agora o que eu faço? E aí, o cara, ele é dono de uma construtora, então ele contrata ele para trabalhar nessa construtora para ele poder pagar o carro que ele destruiu, né? Então aí ele conseguiu um emprego. E se tu for parar pra pensar, o gato resolveu o problema dele, tirou ele lá do lugar que ele não tava gostando e conseguiu um outro emprego para ele. Só que esse emprego não é um emprego fácil, né? Porque ele trabalhava num escritório. Antes ele trabalhava dentro de um escritório, sentadinho no ar-condicionado. Agora ele passou a trabalhar na obra, né? Pegando no pesado, levantando peso, caminhando pra lá e pra cá o dia inteiro, no sol. Mesmo isso parecendo uma coisa ruim, isso ajudou ele. Porque é óbvio que no primeiro dia, na primeira semana, ele ficou destruído, ele ficou mal, doente, a imunidade dele caiu. Mas conforme o tempo foi passando, a imunidade dele foi melhorando, a saúde dele foi melhorando, o corpo dele foi ficando mais forte, né? Eu digo isso em questão de saúde mesmo. E ele parou de ficar tendo pensamentos ruins. Antes ele não conseguia dormir direito, ele estava dormindo muito bem. No fim das contas, ele precisava de um trabalho que ele pudesse pegar no pesado, sabe? Para distrair um pouco a mente dele. E o gato conseguiu fazer isso tudo, mesmo de uma forma que parecesse muito torta, mas o gato resolveu os problemas dele. Então a gente vai ter várias histórias exatamente iguais, assim, né? A pessoa chega no consultório com um problema, o médico receita um gato, o gato chega na vida da pessoa, causa um caos ali, mas no fim das contas ela resolve os problemas da pessoa. Foi um livrinho muito gostoso de ler, eu dei 3,5 estrelas pra ele. Eu acho que a minha nota não foi tão alta assim, porque claro, tem histórias muito boas, que nem essa primeira eu achei muito legal. Tem algumas ali que são meio nada a ver, assim, então por isso que eu não dei uma nota excelente pra ele, mas
Gostei da maioria das histórias. O último livro que eu li nesse mês foi um livro espírita. Eu vou mostrar a capa aqui pra vocês. Essa capa é muito estranha, porque parece um livro de, romance hot, mas não tem nada a ver com isso, é um livro espírita. E é um livro psicografado mesmo, né? É de uma autora muito conhecida desse tipo de gênero literário. O livro Ninguém é de Ninguém conta a história de um casal em que o homem ele era muito possessivo e a mulher era uma mulher muito linda, muito independente, apesar do marido dela ter um dinheiro, né, porque ele era autônomo e ele tinha muito dinheiro, ele tinha uma empresa própria, ela sempre quis trabalhar para ter o dinheiro dela e ele, com muitos ciúmes, não queria que ela trabalhasse. Só que daí ele passou por um golpe. O sócio dele deu um golpe nele, ele perdeu tudo. E aí quem sustentava a casa foi a mulher dele, com o salário da mulher dele, que ele estava sempre pedindo para ela largar, né? E aí o homem, depois de levar esse golpe, ver a mulher dele sustentando a casa, ele tinha que pedir dinheiro para a mulher dele para tudo. Ele começou a ficar com uns ciúmes dela, porque ele gostava de saber que ela estava lá trabalhando toda bonitona perto de outras pessoas. Aí quando a mulher dele, como ela começou a se dedicar muito, se empenhar muito, né, porque ela era a renda principal da casa, ela foi promovida e começou a ganhar mais dinheiro e tudo mais, e aí que os ciúmes dele aumentou, porque ele pensou, se ela foi promovida foi porque algum cara achou ela bonita demais e resolveu fazer um agrado pra ela. A cabeça dele era bem possessiva mesmo. Gente, enrolando assim pra não ficar falando muito sobre isso, se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre isso, mas enfim, o marido morre. Não, bom, é um livro espírita, né, gente? Então não é spoiler isso aqui. O marido morre e daí ele começa a obsediar a mulher dele. Ele começa a ficar ali na volta dela, sugando a energia dela. Ele também fica sugando a energia do patrão dela, porque ele jura de pé junto que a mulher dele traiu ele, mesmo que isso não tenha acontecido. Mas, né, até depois de morto como espírito, ele ficaria achando que a mulher dele traiu ele com o patrão. Então ele fica obsediando os dois, sugando a energia dos dois, causando mal na vida dos dois. Esse livro fala muito sobre espíritos obsessores. Ele explica como é que é o processo de obsessão. Ele explica também como é que é depois que a pessoa morre e ela fica guardando esses rancores, essas dívidas, né, que ele quer tirar, quer fazer outras pessoas vivas pagar. Então ele fica ali rondando na vida dessas pessoas e ele acaba fazendo mal para elas. Mesmo que ele não queira fazer mal, só de estar ali perto, ele acaba fazendo mal porque ele suga a energia vital da pessoa estando ali perto. Eu adoro ler esse tipo de livro, adoro ler livro espírita, sabe? Aprendo muitas coisas com ele, porque a ficção, ela é uma forma muito boa da gente aprender coisas sem ser num livro didático, sabe? Nos romances a gente aprende isso de uma forma muito mais leve. Eu adoro esse tipo de livro. Eu não trago muito aqui pro canal, porque eu sei que é um gênero muito específico, muitas pessoas podem não gostar, né? É um livro que envolve religião, cada pessoa tem a sua religião, então pode não interessar a todos. Mas e se vocês gostam desse tipo de livro, deixa aqui no comentário pra mim saber realmente se faz sentido eu trazer, porque, como eu disse, é um livro muito específico, então pode ser que muitas pessoas não gostem, e aí não vai valer a pena eu fazer uma resenha aqui que poucas pessoas assistam, né? Mas se eu ver que tem público pra isso, eu trago. Esses foram 5 livros que eu li esse mês. Eu tô desde janeiro aqui no canal, trazendo sempre, todos os meses, a lista de livros que eu fiz. Tô trazendo todas as resenhas mais interessantes, assim, que eu vejo que o pessoal gosta mais aqui pro canal. E agora, eu gostaria muito de saber de vocês, o que mais vocês gostariam de ver num canal de livros, assim, que nem esse? Porque eu tô trazendo lista de livros, indicações e resenhas, mas o que mais vocês gostariam de saber? Deixa pra mim aqui no comentário, me dá essa luz aí pra mim ter mais ideias pra trazer aqui no canal, pra fazer disso um canal que realmente faça sentido pra quem tá assistindo, né? Não pode ser interessante só pra mim que tô fazendo os vídeos, tem que ser uma coisa que as pessoas que assistam gostem de assistir. Então me digam o que vocês querem ver daqui em diante. Não vou prender mais vocês aqui, então deixa sua curtida pra esse livro chegar a mais pessoas e o canal crescer mais. Te inscreve aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!